Boa tarde, nono ano. Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Bem, nós iniciamos o capítulo 3, que trata sobre a ética profissional. Nós vimos na aula anterior o tópico ética no trabalho, como que as pessoas devem se comportar, dentro do seu ambiente de trabalho, e vocês ficaram com a atividade da página 52 a 55. E apesar de todas as respostas, sem exceção, todas as respostas dessa atividade serem de cunho pessoal, eu gostaria pelo menos de comentar as questões com vocês, para que a gente possa indicar para vocês as respostas que vocês deveriam colocar nessas questões, tirar alguma dúvida caso tenha ficado, na resolução. Então me acompanhem a partir da página 52. Então, primeira questão, pedir para você responder as perguntas a seguir. Letra A, quais são as qualidades que não podem faltar em hipótese alguma para um profissional? Então, a gente teria que colocar aqui uma pessoa ética, que respeitasse os valores, os bons costumes. Isso seria indispensável, para qualquer pessoa. Letra B, o que é ser um profissional ético? É uma pessoa que age dentro dos bons costumes, É uma pessoa que respeita os próximos, é uma pessoa que respeita os seus colegas no ambiente de trabalho, que faz o seu papel com responsabilidade, que assume as consequências de algum erro que cometeu. Tudo isso é agir com ética. Letra C, você pretende trabalhar mesmo estudando e por quê? Se no futuro, gente, você precisar conciliar essas duas funções, você gostaria de fazer isso? Eu faço isso, gente? Desde sempre, desde o maternal, eu nunca parei de estudar. Então, é possível conciliar essas duas funções. Mas digo de antemão para vocês que é necessário muita organização. Você não pode ser uma pessoa desleixada, você não pode ser desorganizado para poder arcar com tudo isso ao mesmo tempo. Porque o tempo acaba se tornando muito curto e as funções que você está desempenhando exigem muito de você. Então, organização para mim é o principal para que você consiga conciliar essas duas funções. Letra D, qual é o emprego dos seus sonhos e por quê? Vou dizer minha resposta. O meu emprego dos sonhos seria continuar trabalhando com a educação. Eu não me vejo fora da sala de aula, porém, uma sala de aula voltada aí para o direito, eu acho que era uma coisa bem interessante de fazer. Não pretendo fazer isso agora, obviamente, mas quem sabe num futuro não muito distante a gente consiga atingir esses objetivos. Letra E, você tem planos de fazer o curso técnico ou o curso superior? Gente, eu já tenho um curso superior e estou em busca de outro. E vocês? Pretendem fazer essa caminhada? É uma caminhada difícil, não vou mentir, é estressante muitas vezes, desgastante, mas é extremamente reconfortante quando a gente consegue traçar um objetivo e atingir esse objetivo. É muito bom quando a gente consegue atingir esse objetivo, além dos conhecimentos que a gente adquire ao longo do caminho, Letra F, você sabe o que é e para que serve a consolidação das leis do trabalho? Gente, a CLT nada mais é do que a lei que rege todas as relações trabalhistas, no âmbito da justiça do trabalho, no âmbito do trabalho em si. Então, ela traz as regras que os empregados precisam cumprir, as regras que os empregadores, que são os donos das empresas, precisam cumprir, qual a jornada de trabalho que uma pessoa tem que ter, qual a remuneração, como que se assina uma carteira de trabalho, tudo isso. O que são os trabalhos normais, convencionais, quais são os trabalhos que geram riscos às pessoas, Dentro desses trabalhos de risco, o que a pessoa precisa ter para poder se proteger. Então, tudo isso está dentro da CLT. Página 53, converse com pessoas que já passaram por situações em que não houve ética na condução das ações. Depois elabore uma solução para a situação apresentada que seja eticamente correta. Graças a Deus eu não tenho um exemplo para dar para vocês aqui na segunda questão, então essa é uma resposta realmente pessoal. Terceiro, imagine que você está trabalhando em uma empresa. Escreva o que você faria diante das seguintes situações.
Seus colegas de equipe estão tendo muita briga por causa do trabalho, o que que você faz? Letra B, alguns colegas de trabalho andam fazendo comentários maldosos de outros colegas na ausência deles. O que que você faria? Letra C, um colega está fazendo o trabalho da forma errada. O que que você faz? E na letra D, você já terminou o seu trabalho, mas o seu colega ainda está cheio de serviço. Então, qual que é a sua atitude? Na página seguinte, 54, quarta questão pede para você completar a tabela explicando como é possível agir com ética nas seguintes circunstâncias e o que é preciso para isso. Então, primeira circunstância, na equipe de trabalho. Como que a gente vai agir com ética? A gente precisa respeitar, né, a opinião das outras pessoas, temos que saber ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, tentar trabalhar de forma coletiva, né? Não é fácil trabalhar de forma coletiva, mas se você estiver num ambiente com respeito, você consegue trabalhar. Concorrência de outras empresas, aí a gente já precisa analisar de uma forma mais específica. Dentro da concorrência, tem pessoas que dizem que vale tudo pelo dinheiro, e não é assim, né? Então, você espionar as outras pessoas, ou então querer fazer um produto que seja mais barato que a concorrência só para poder vender mais do que a concorrência, sem levar em consideração o preço do seu produto real. Então, são coisas que as pessoas fazendo dessa forma não estão agindo com ética. Em relação à produtividade, a mesma coisa, responsabilidade. Em relação a uma crise afetiva, a gente tenta, nesse ambiente profissional, vou dizer para vocês por experiência própria, a gente tenta ao máximo não trazer problemas pessoais, né, questões pessoais da nossa vida para dentro do ambiente de trabalho. Mas nós somos seres humanos, então às vezes não é possível que a gente, entre aspas, né, esconda tudo que está acontecendo. Uma coisa ou outra acaba fugindo, né, do nosso controle e as pessoas acabam percebendo como nós estamos. Mas a tendência é que a gente tente ao máximo agir de forma profissional, ou seja, tentando deixar os nossos problemas pessoais, que é um campo emocional, afetivo, de lado, pelo menos por aquele momento, para tentar executar a nossa função da melhor forma possível. A quinta, muita gente não entendeu como responder. A quinta era para você dar exemplos ou descrever situações sobre o que é e além de uma função. É importante você escolher, explicar e escrever 5 profissões que você gostaria de ter. Então imagina, você ia imaginar, escolher 5 profissões que você gostaria de exercer no futuro. Depois que você escolhesse essas profissões, aí você ia dizer o que deveria ser feito no seu trabalho. Então, por exemplo, eu escolho ser professor, então o seu trabalho é ensinar. E para ir além, o que eu poderia fazer sendo professor? Qual é a função que eu poderia exercer, né, dentro dessa área que podia ir além da minha profissão? Então, não só ensinar os conteúdos gramaticais, por exemplo, mas ensinar valores, ensinar como ser ético, ensinar princípios de solidariedade, de empatia. Dessa forma, eu estaria não só ensinando o assunto que é o assunto, né, básico da sala de aula, mas eu também estaria propondo para o meu aluno, né, mostrando para o meu aluno mais do que o que é a minha profissão de verdade. Né? Eu estaria, naquele momento, cumprindo um papel que vai além da minha profissão. Então, essa era a ideia da quinta questão. Gente, a nossa aula de hoje se encontra na página 55 e 56, é o tópico para refletir, que traz como título a importância da ética profissional. Por que eu tenho que ser um profissional ético? Qual a importância disso? Uma conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto da sociedade quanto da própria organização, é essencial para o alcance da excelência profissional. Não basta apenas estar em constante aperfeiçoamento para conquistar credibilidade profissional. É preciso assumir uma postura ética. Através dela, ganhamos confiança e respeito de superiores, colegas de trabalho e de demais colaboradores. O profissional deve seguir tanto os padrões éticos da sociedade quanto as normas e os regimentos internos das organizações.
A ética profissional proporciona ao profissional um exercício diário e prazeroso de honestidade, comprometimento, confiabilidade, entre tantos outros que conduz o seu comportamento e a sua tomada de decisões em suas atividades. Por fim, a recompensa é ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também pela sua conduta exemplar. Confira abaixo alguns exemplos de boa conduta profissional no ambiente organizacional. Então, nós temos aqui 3 pontos na página 55 e mais 2 pontos na página 56, de posturas que nós devemos ter, de princípios que nós temos que seguir para que nós consigamos, dentro do ambiente profissional, agir de forma ética. Então, primeiro ponto, responsabilidade. Para a preservação de uma marca ou um produto, o profissional deve manter uma postura congruente com o seu trabalho e manter para si os dados que lhe foram confiados, a fim de garantir o sigilo necessário. Eu disse até para vocês durante a correção da atividade, que para mim o ponto mais importante para você conseguir ser um profissional ético é você ser responsável. A pessoa que te contrata, ela te coloca ali na posição esperando que você cumpra uma determinada função. Então, o mínimo que você tem que fazer é cumprir aquela função com excelência. Não é só fazer o que te pediram, É fazer um trabalho que esteja ali além e supere as expectativas. Até porque, no mercado concorrido que nós presenciamos hoje, o profissional ele precisa se destacar, Não é necessário... na verdade, não é aceitável que a pessoa faça somente o que lhe foi designado. Se ele fizer isso, sim, ele vai ser um bom profissional. Mas se ele quiser ser um profissional excelente, acima da média, ele tem que estar disposto e tem que se dedicar àquela função. Segundo ponto, integridade. É indispensável manter a transparência nas atividades exercidas, ser honesto com o gestor direto e os demais profissionais, garantindo que todos sejam influenciados positivamente com o seu trabalho, de uma forma direta ou indireta. Ou seja, a pessoa que é íntegra, ela tem que exercer todas as suas atividades com muita honestidade, Fazendo as coisas com verdade, fazendo as coisas com compromisso, que é bem parecido com o tópico de responsabilidade, porque na verdade tudo isso está dentro da responsabilidade. Meritocracia. O sistema de crescimento de toda e qualquer organização deve ser pautado em merecimento, advindo de resultados correspondentes às expectativas e à necessidade da empresa. Promover um liderado por favoritismo ou afinidade, além de ser antiético, não é nada profissional. Lembre-se de que a sua credibilidade é o bem mais precioso que um colaborador pode ter, e uma vez perdida, dificilmente pode ser recuperada. Ou seja, tem profissionais que são contratados dentro de uma empresa que eles começam sendo, por exemplo, faxineiros da empresa, zeladores, e aí eles têm a oportunidade e começam a crescer dentro daquele lugar. Isso é extremamente positivo. E esse plano de carreira, que é como nós chamamos essa ascensão do empregado dentro de uma empresa, ele é um fator que impulsiona tanto o empregado a fazer bem o seu trabalho, porque ele sabe que vai ser, como que a gente pode dizer, remunerado, digamos assim, Depois, se ele fizer um bom trabalho, ele vai ser gratificado pelo seu trabalho, ele vai receber uma recompensa. Isso também é bom para a empresa, que vai ter ali um profissional dedicado, que está se esforçando e dando o seu melhor em prol daquela instituição. Página 56. Humildade. Atrás de crachás, ternos e gravatas estão apenas humanos, totalmente suscetíveis a erros. Afinal, somos falhos. No meio corporativo, são tomadas todas as medidas para que os equívocos não ocorram. Porém, empresas são feitas de pessoas e, portanto, os erros se fazem presentes uma vez ou outra. Se uma dessas situações acontecer com você, seja humilde para reconhecer a falha e corrigi-la, a fim de que não gere maiores prejuízos. E o comprometimento? O compromisso do profissional se aplica sistematicamente. Em primeiro lugar, ele deve se comprometer com o próprio desenvolvimento contínuo.
e se comportar de maneira congruente com sua linha de pensamento, ou seja, agir para alcançar suas metas e seus objetivos. E o único caminho é a entrega dos resultados solicitados pela empresa. Em segundo lugar, e não menos importante, ele deve estar comprometido com os colegas de trabalho, com os líderes e o público da marca. Ao desempenhar sua função com excelência, automaticamente estará contribuindo com o todo. Certo, gente? Então, os 5 pontos que nós vimos aqui: responsabilidade, integridade, a meritocracia, humildade e comprometimento, são tópicos importantes para que a gente consiga concluir esse assunto que está voltado para a ética profissional, né? Como que a pessoa consegue ser ético dentro do seu ambiente de trabalho. A atividade vocês já estão visualizando, são as questões para reflexão da página 56. Escritas no caderno, com cabeçalho, perguntas e respostas, tudo bonitinho e organizado. Tá bom, gente? Bons estudos e até a nossa próxima aula.